Ela mandou aqui: oi Braulio, beleza? Você pediu pra eu voltar depois do carnaval. Tô aqui. Beleza. Ela lembra um pouco aquela nossa amiga da Cláudia lá. A Patricinha? Patriciona, total. Patrícia e a Cláudia deixaram saudades. Patricíssima, essa garota aqui. Tô aqui, lembra de mim? Eu escrevi na sexta de carnaval. Minha prima disse que o Caio era maneiro. E é mesmo. Ela dá uma risadinha. Eu tinha 14 anos, agora tenho 15. Fiz 15 no dia 5 de março. Aí ela dá um ponto e fala: assim, voltando. Esse assim já é Patrícia. Já é Patrícia. Assim, voltando ao que eu escrevi, eu uso drogas com meu namorado. Minha mãe é bleiana, sabe? Bleiana. Ela me pediu chorando pra ir na igreja dela. Aí eu fui, sabe? O pastor veio orar por mim e me mandou eu tirar meus piercings, meus brincos e anéis. Dei ré, cara. Dei ré. Deu ré. Dei ré, cara. Por que Jesus precisa que eu tire isso? Jesus não precisa de nada disso, né? O pastor diz que Jesus não pode me abençoar se eu usar piercings, brincos e anéis. Imagina só, Jesus não pode me abençoar com meu coração cheio de algemas, grilhões, ódio, amargura, raiva. Não é o que pirça a orelha do homem que o contamina, é o que sai pinçado de dentro do coração é que contamina a gente. E aí? Aí ela fala, né? O pastor disse que Jesus não pode me abençoar se eu usar piercings, brincos e anéis. Ponto. Aí ela: PQP. Que Jesus fraco, velho. Fraco mesmo. Jesus fraco, velho. Chega a ser assim uma dondoca esse Jesus, né? Brincos e anéis tiram o poder dele. Esse Jesus que viagem. É uma bicha perua. Que viagem. Aí minha prima disse que o Caio é diferente. Diz que ele pode me ajudar a sair do vício das drogas. Eu escrevi, entendo que escrevi tarde. Mas estou aqui de novo. Minha prima, língua enorme. Língua enorme é ótimo. Disse a minha mãe que eu escrevi para o Caio. Velho, ela pirou. Ela disse que o Caio é um herege do diabo. Aí ela dá uma risada. Se prefere a menina nas drogas do que liberta e ajudada pelo herege do diabo. Isso. Ela diz que o Caio é o herege do diabo. KKKK. Então eu pensei, 2 pontos. Se ela disse isso, o Caio deve ser mó gente mesmo. Dependendo de quem fala mal de você, é o elogio dos elogios, né? A referência é outra. Eu me angustio quando eu vejo gente boa me desossando. Agora um monte de perversos falando mal de mim, eles estão me reconstruindo. Principalmente aquilo. Li algumas coisas no site, vi quando ele manda ler o evangelho. Eu li um pouco, sabe, cara? Entendo um pouco, viajei muito. Mas eu percebi que Jesus falava com todos e ajudava todos. Eu não via discriminação que a minha mãe e o pastor dela fizeram comigo. Você não vai conseguir Jesus encontrar. não conseguiu fazer isso. Não vai rolar, você pode procurar porque não tem, minha filha. Jesus não fez isso não. Não fez, jamais faria. E tem mais, ele diz que eu tenho que ser santa. Ora, ele dorme com a minha mãe e eu sou suja? Ele dorme com a minha mãe? O pastor pega a mãe dela? Pega, parece que sim. Olha a hipocrisia, né? E ela tem que ser santa, tirando piercing, limpando as tatuagens. Ela sabe que o pastor pega a mãe dela. Enquanto ele carca a mãe dela e diz para ela que ela tem que ser santa. A hipocrisia de possivelmente nem ele nem a mãe saberem que a mãe anda transando com o pastor. A hipocrisia fica mais nojenta ainda. Olha só. Para quem fica sabendo e ouvindo aquela diarreia de moralismos santarados. É insuportável, é repugnante. E aí? Ele dorme com a minha mãe e eu que sou suja? Eu só tenho meu namorado. Nunca traí, nunca dormi com outro homem. Minha mãe engana meu pai. E eu ainda tenho que engolir tudo calada. Cansei, Caio. Chutei o balde. Tô morando na casa do meu namorado. Queria ajuda
para nós deixarmos as drogas. E como eu falo, a sacanagem de minha mãe, de minha mãe com meu pai. Valeu mesmo, Caio. Tô aqui esperando a resposta. Beijão pra você. Olha só, minha filha, primeiro, tudo que aconteceu antes, aí você já viu as minhas pontuações e opiniões enquanto a sua carta era lida. Mas o que eu quero dizer a você é que com uma criação como essa, num ambiente como esse, constatando essas hipocrisias, esmagada por esses moralismos e legalismos e evangelhos de homens que não tem nada a ver com a boa nova de Deus, são usos, costumes, maneiras, são morais da tribo local, do gueto local, instituídas como se fossem vontades universais de Deus para a humanidade. Então, criada num ambiente desse e vendo toda essa falsificação, essa mentira, essa calhordice, essa canalice do pastor e essa vadiice santarada da sua mãe, para quem eu sou o herege do diabo, enquanto ela dorme com o pastor dela, vendo isso tudo, não dá para uma pessoa minimamente normal, não dá uma surtada de agonia e uma chutada de balde. A maioria dá mesmo. A maioria dá. E é fácil compreender, porque quanto mais os indivíduos que representam aquela falsificação amontoam as obrigações sobre a pessoa que é vítima de tal opressão, mais vontade dá na pessoa de realmente jogar tudo para o alto. E frequentemente nessa, a pessoa comete excessos contra si mesma. É muito difícil quem seja criado numa situação dessa, vivendo essa opressão, essa angústia, essa mentira em nome de Deus, e ainda mais carregando o peso de uma informação que deve atordoar sua alma o tempo todo, quando você vê esse pastor falsário e a sua mãe enganosa, eles mentindo contra o seu pai e ainda tendo acessos diarreicos de moralismos sobre e contra a sua vida. Aí o balde é chutado, e nessa de chutar o balde você foi para os polos opostos. Encontrou um rapaz que pode ser gente muito boa, mas que não tinha os compromissos, nem a consciência, nem os cuidados de si mesmo necessários para a saúde mental, psicológica, espiritual. Ele mesmo deve ter os problemas dele, porque uma coisa é certa, quem está falando aqui não é teórico disso não. Eu usei, não sei que droga você usa, mas eu usei alteradores de consciência muito tempo. E eu sei que a maioria das vezes as pessoas chegam neles, nos alteradores de consciência, ou nos embriagadores, com vontade de anestesiar alguma dor, de anestesiar alguma agonia, a vontade de dessensibilizarem algum nervo psicológico exposto com sensações horrorosas de dor espiritual. Na maioria das vezes essa é a razão. Por isso eu nunca acreditei em repressão como remédio, nem sequer paliativo para dirimir ou diminuir o problema das drogas. Jamais. Jamais. Isso aí, a demanda é de natureza existencial, portanto, não há nenhum tipo de ação policial que atinja o foco da demanda, que quando não é tratada na existencialidade, continua a ser demanda para sempre. E seja como for, o indivíduo que carece daquele anestesiamento o encontrará por vias legais, ilegais, oficiais, extraoficiais, e quanto mais clandestinas sejam, mais perigosa a coisa se torna. Então é um fato simples da existência, só não enxerga quem não quer. De modo que eu acho que o seu ajuntamento com o seu namorado fez com que
a fome dele com a sua vontade de comer se retroalimentassem. Ele provavelmente já fosse um usuário de alguma coisa e você chegou com essa agonia toda, se apaixonou por ele, a vida se tornou uma com ele e, portanto, a solidariedade para com ele foi total e a vontade de se anestesiar em relação a essa agonia que você deixa para trás e carrega consigo ao mesmo tempo, estavam presentes, alimentando a sua vontade de usar drogas. Agora, droga é uma expressão que, dita assim, para mim é a mesma coisa que não dizer nada. Porque se você chama de droga, estou usando droga, e você é uma usuária de maconha, por exemplo, com ele, eu acho que você está aplicando um nome extremamente pesado para uma coisa infinitamente mais leve, que não mereceria ser classificada nem categorizada com esse estigma. Porque droga mesmo passa a ser droga mesmo quando é crack, cocaína, heroína, metanfetamina, as diversas formas de anfetamina, de ácido, de produtos químicos alteradores da consciência. Essas são as grandes drogas. Você chegar e falar de um baseado que você esteja fumando, isso é droga na Assembleia de Deus. É droga para sua mãe. É droga nesse mundinho desse tamanho, que não raciocina e não separa uma coisa da outra. Para mim, maconha é um alterador de consciência. Ninguém necessita de maconha. Por outro lado, quando eu vejo alguém se utilizando de maconha, antes de sair dizendo qualquer coisa, eu procuro saber qual a idade dessa pessoa, qual a motivação, por que ela está usando, o que a motivou, um monte de perguntas para não criar tempestade em copo d'água. Porque, meu Deus, a hipocrisia é um absurdo, um absurdo. O que tem de médico que fuma maconha, psiquiatra que fuma maconha, delegado, professor de biologia. Eu conheço pastores que fumam maconha, padres que fumam maconha. E são pessoas calmas, sensatas, tranquilas, cidadãs, ordeiras, casadas, são bons pais, boas mães, tranquilos. Não vejo ninguém fazendo loucura, ninguém com nenhuma barbaridade, então não dá para você, em nome de um clichê, universalizar uma calamidade como se aquela coisa em si realizasse aquilo. A mesma coisa com bebida alcoólica. Ninguém precisa de nenhuma bebida alcoólica. Agora, existem pessoas que podem beber e pessoas que não podem definitivamente beber nada, que não se controlam. E o Evangelho não chega e proíbe nada para ninguém, universalmente, por causa do fato de que alguém, particularmente, tropeça naquilo. Paulo diz em Romanos 14, que nesse caso, quem é mais maduro deve evitar chocar a consciência de quem é mais fraco. Leia Romanos 14, leiam todos vocês, não apenas você, minha filha, para entenderem o espírito dessa relação, como como acontece, é pessoa a pessoa, consciência a consciência. Não dá para universalizar uma coisa que não é universal, não é uma lei da gravidade. A lei da gravidade é que tanto faz se eu magro pule, ou se alguém extremamente gordo, ou eu mesmo muito mais pesado do que eu sou agora, pule. A mesma coisa acontecerá, a mesma atração acontecerá, a mesma consequência acontecerá com o agravante de que quanto mais pesado eu esteja, mais grave será a gravidade. Não é o caso com uma droga como um alterador de consciência como a cannabis sativa, de modo que você me diga o que você está tomando. Porque se você está usando crack e drogas químicas, eu digo a você, chame seu namorado, peça para ele assistir isso aqui juntos, e comece a conversar, você vai ser ajudado e pare logo. Se é maconha, eu tenho algumas perguntas a fazer a você e a ele. Isso atrapalha os estudos de vocês? Isso atrapalha a produtividade, a funcionalidade profissional, operacional? Isso
deixa vocês abobalhados, vocês são do tipo que fumam um baseado e ficam aí olhando para as nuvens sem fazer nada. Enfim, você é que tem que me dizer o que é isso que você usa, e você tem que me dizer se, em sendo algo que eu nem classificaria como droga, se isso todavia faz mal, traz agravos e gera dificuldades a mais a você e a ele. Se você fosse minha filha ou minha neta me fazendo essa pergunta, eu lhe diria o seguinte, como papai ou como vovô: minha filha, você não precisa disso. Pare. Você, careta, sem nada, tem o seu melhor potencial. Eu entendo que se você está fumando um baseado foi porque você quis aliviar essas agonias. A onda de um baseado realmente dá uma leveza para o cara, dá uma sensação de que tudo é menos pesado, de que tudo é menos grave, mas não é ainda a realidade. De modo que você não precisa disso, nem o seu namorado. Vocês têm mais é que pararem, concentrarem a vida de vocês em focos saudáveis, produtivos, construtivos. Vocês têm que estudar, vocês têm que trabalhar, vocês têm que planejar, vocês têm que se esforçar para uma vida boa e comum. E drogas não combinam com nenhuma forma de saúde, de continuidade, nem de lucidez, nem de estabilidade, nem de harmonia. Não combinam. E a maconha pode não ser prejudicial como as demais, mas numa cabeça jovem como a sua, com certeza produz certas paralisias, certas molezas, certas leseiras, certas desmobilizações que você não está precisando. Na realidade, você precisa ficar atentíssima, vigilantíssima, abençoadamente careta, considerando que você nunca vai ser careta. Não é o usar de algum agente químico que faz você ficar muito doida. Você já é uma pessoa que tem uma cabeça assim desencarada. De modo que dê ré nas drogas, minha querida, dê ré. Saia dessa legal e troque isso por esporte, lazer. Parece que o que eu estou dizendo sou um absurdo para você, né? Mas a onda mesmo é sair num dia ensolarado, dar uma corrida, suar, se sentir bem, deixar o organismo produzir todas as químicas de bem-estar. Depois de nadar, de correr, de dançar, de movimentar o corpo, de praticar um esporte coletivo ou individual. Meu Deus, quanta sensação boa o corpo produz. A respiração no passo certo, o oxigênio certo, o sangue circulando, os pulmões se abrindo e fechando. Essa é a onda que vai dando. E depois tem o seguinte, a onda das ondas, minha filha. Você vai aprender, como eu aprendi depois de, por exemplo, eu comecei a fumar maconha com 13 anos de idade. E provei tudo que vinha pela frente. Mas quando eu me converti ao Evangelho, eu parei com tudo. Só não consegui parar com o cigarro de cara. Eu me converti, parei com tudo mais, mas ainda fumei cigarro e preguei a palavra, expulsei demônios, orei com doentes que foram curados enquanto eu fumava Hollywood. Eita, vermelhão da antiga. Mais 1 ano e meio escondido dos crentes. Mas os demônios iam embora, os doentes ficavam curados e as pessoas se convertendo, e eu sabia desde o início que aquilo fazia mal ao meu pulmão, ao meu corpo, à minha pele, ao meu organismo, a outras coisas, mas não era impedimento entre eu e Deus. Isso eu sempre soube. Sim, claro. Que a produção que se interpõe entre eu e Deus é que vem do coração, não é que vem de fora. Essa faz males a outros níveis da nossa existência. Pois bem, demorei 1 ano e meio para parar o cigarro, mas a maconha foi instantânea. E eu comecei logo depois a ler a palavra, a ler o Novo Testamento e a jejuar, com meu pai ou sozinho. Foi quando eu tive as maiores ondas da minha vida. Foi arrebatado pelo Evangelho, jejuando. Meu amigo, que ondas sublimes e soberbas. E a desintoxicação
Porque o seu organismo, à medida em que você vai aprendendo a jejuar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, você vai se desintoxicando todo, o seu cérebro vai ficando livre de tantas toxinas, seu sangue, seu pulmão, sua oxigenação, você vai ficando um ente meio virginal, organicamente falando. E os potenciais psíquicos que são consumidos também em tantas outras direções, que se canalizam, tudo vai canalizando. E aí, de repente, você começa a sentir que você está conscientemente conectado a uma quantidade total de coisas que você nem sentia a conexão com elas. Se passava uma nuvem assim na janela, sendo soprada pelo vento, eu chorava. Se olhava uma formiguinha subindo na parede, eu dizia, meu Deus, que ente extraordinário está aqui aos quaquilhões na terra e eu passo distraído pela tua criação. E tudo. E eu fazia isso na floresta amazônica. Então, meu Deus, que invasão de criação, de percepção da graça de Deus, quanta viagem no Espírito Santo. Isso aqui é uma maravilha. Ou como quando a gente está aqui conversando e de repente você ouve um testemunho de alguém, ou a palavra de alguém que chega com um problema, e aí ouve uma resposta, e reage àquela resposta de maneira linda e positiva, que você chega a dizer muitas vezes, meu Deus, essa deu onda. Porque você diz, esse aqui é o barato. O evangelho dá barato. Dá barataço. E essa galera não tem noção. Eu falo isso direto, você sabe disso. Também já tive meus momentos maconhais. Cara, mas não dá para comparar, é tudo artificial. Não tem comparação, é fantástica a parada. É muito doido. Agora, é só experimentando. Caião, ela volta. Ela volta? Vamos lá. Vamos falar dela aqui? Já tem uns 15 minutos que ela escreveu uma agora, rapidinho. Ela fala assim, eu uso maconha e pó. E pó? Meu namorado era do grupo de jovens da Bleia. Ele dormiu com uma garota que ele namorava e foi suspenso da igreja. Ele reclamou e foi expulso. Os pais dele são da Bleia também. Ele começou na maconha e hoje usa pó comigo quando a gente tem grana. Usamos maconha e cocaína. Meu namorado tá aqui comigo. Maconha rola de boa, mas a coca pega pesado, nós ficamos mal demais. Claro que sim. Até porque entra num ciclozinho aí, porque eles fumam baseado e dá aquela relaxada. Relaxa geral. E se você começa a fumar muitos baseados por dia, começa a gerar duas coisas. Número um é que a maconha para de gerar o efeito original. Você vai ficando saturado de THC, o cérebro perde o impacto. A maconha é forte. Se o indivíduo nunca fumou e começa a fumar as primeiras vezes, é muito forte. Ou para o cara que fuma uma vez por semana, no sábado à noite, ele sempre tem uma onda forte. Mas o sujeito que acorda de segunda a segunda, que já para acordar se aperta um baseadinho. Fuma para controle. Depois do café mais um baseado para calibrar. Aí vai de baseado, fuma maconha quase como quem fuma cigarro. Isso. A maconha perde o efeito. Acabou pra ele fica num estado de lombreira contínua e depressividade. Aí cheira pó, ou toma uma anfetamina ou metanfetamina, ou às vezes o álcool, para dar uma acordada, para levantar o cara. E aí o pó ou a metanfetamina, joga o sujeito para cima. Aí ele dá aquele tchan de eu sou o rei do mundo, que é o que o pó gera, né? O cara diz, meu Deus, eu sou o cara, eu sou o senhor de Wall Street. É o dono do mundo. É o dono do mundo, né? É o Cameron com o Oscar na mão, né? Eu sou o rei da terra. Eu ganhei tudo. É o DiCaprio na frente do Titanic, é a onda, mas o iceberg está esperando. A depressão vem porque a cocaína deprime. No dia seguinte aí o cara precisa de mais pó para levantar. Então é um ciclo que vai só destruir vocês. Não tem como não fazer mal. Sim. Não tem como, é impossível você se fazer bem com aquilo que faz mal.
Você é inteligente o suficiente, seu namorado também. Agora, vocês são dois traumatizados da Assembleia, respondendo ao trauma de maneira suicida, cometendo um auto-boicote. Não façam isso, não. Se vocês não foram tratados com sabedoria lá a vida inteira, meu Deus, se não foram, pelo amor de Deus, não deixe que essa realidade destrua a vida de vocês. Vocês estão aqui hoje em nome de Jesus. É para pararem com isso tudo, é para arrumarem a vidinha de vocês, é para serem gente de Deus, gente do bem, gente do Evangelho, gente feliz, gente bonita, gente desintoxicada, gente cheia do Espírito Santo. Como diz Paulo em Efésios, no capítulo 5, no verso 18, não vos embriagueis com vinho, nem vos amaluqueis de pó, nem de qualquer um desses alteradores de consciência, no qual só há dissolução, depressão, diminuição da identidade, fragilização do ser. Ao contrário, ele diz, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, mudando o padrão mental, enchendo-se de gratidão, não ficando remoendo a nojeira dessa religiosidade de pocilga, essa religiosidade de porcos e de lama. Deixe isso para lá. Não joguem as pérolas da alma de vocês aos porcos, como Jesus disse. O que vocês estão fazendo hoje é pegar as preciosidades de vocês e jogarem aos porcos, que vão devorar vocês vivos. Em nome de Jesus, parem com esse auto-boicote. O tempo de permitirem que o trauma familiar e da bleia influencie na vida de vocês para o mal acabou. A consciência está chegando, a lucidez está chegando, e o Espírito Santo está acordando vocês agora. Eu sei que o Espírito Santo está acordando vocês, que vocês sabem que não é por causa do pai nem da mãe de vocês, mas por causa do fato de que vocês conhecem essa graça e esse amor. Vocês não vão se entregar a nenhum tipo de torpor, nenhum tipo de autodestrutividade, em nome de Jesus. Amém. Ela fala mais alguma coisa? Fala mais alguma coisa. Ela fala assim, Caio, a maconha me faz sentir livre. Afinal, tudo me era proibido. Eu amo rock, minha mãe queimou todos os meus CDs de metal, ela rasgou as minhas camisas de banda, pirei, meu. A maconha me ajudou a suportar minha mãe. Eu entendo. No dia do meu nível, eu fui morar com meu namorado. E agora você me fez ver uma coisa. Desde que estamos morando juntos, nós não acendemos nenhum baseado ainda. E não estamos fissurados em ter dinheiro para pó. Amém. Aqui na casa do meu namorado, me sinto mais livre. Que bom. Meu namorado mora com a avó. Ele deixou a casa dos pais quando ele foi expulso da bleia. Para aí. Então, minha filha, vamos cuidar das coisas mais importantes primeiro, tá bom? Sim. Graças a Deus, você disse que desde que está junto, morando com ele, a fissura passou, não é? Então segurem a onda. Porque quem fica um dia, 2 dias, 3 dias sem fumar um baseado, fica sem. E a fissura da maconha é sobretudo uma fissura psicológica, não é uma fissura tão orgânica como é a fissura do pó, que além de ser psicológica, é altamente orgânica. Aquela demanda, se isso não está presente, agradeça a Deus e segure a onda junto com ele. Troque isso por caminhada, esporte, atividade, por outras coisas legais, em nome de Jesus. E não deixe que a maldade religiosa polua o coração de vocês. Vocês são gente de Deus. Vocês foram criados em Cristo Jesus para serem gente boa. Amém. Jesus, eu sei que para além de tudo que eu disse, o teu Espírito está falando com eles de maneira profusa. E eu sei que o que tu estás dizendo vai ter o resultado que a tua palavra produz, porque ela vai dar o fruto de vida no coração deles. Esse implante da divina semente já aconteceu e ninguém vai impedir o seu crescimento no coração desses teus filhos. Que a tua palavra os ilumine, que a consciência deles seja esclarecida, que na liberdade do teu Espírito
tu fales com eles o que eles têm que ouvir, discernir e entender. Nós cremos em ti, não temos ideias a te dar, temos confiança a afirmarmos quanto ao fato de que eles já estão guardados e a mente e o caminho deles não será caminho de destruição. Em nome de Jesus, isso acabou. Começa aqui um tempo novo, em nome do Senhor. E eu peço que você vá me informando. Você e ele, vão me informando, vamos andar juntos. Chega de pó, chega de maconha, chega disso tudo, vamos respirar legal, estudar legal. Vocês têm uma vida inteira para consertarem, para ajeitarem, para aprumarem, para fazerem acontecer em nome de Jesus. Tá bom, minha filha? A gente está aqui de verdade. E aí, brother? Só mais uma saideirinha dela aqui, Uhum. que aí já é outro caso. Ela fala assim: Caio, você é mó maneiro. Obrigado, minha filha. Você já usou também, por isso você nos entende. Uhum. Mas eu falo a verdade pro meu pai, Uhum. morro de pena dele ser enganado por minha mãe e esse pastor. Uhum. Ela para aí, É orar. que é outro assunto, né? Eu não creio que você deva se meter nessa história, não. Sabe? Na sua aí, né? Não, fique na sua, cuide da sua vida. Não se embole com a sua mãe. Infelizmente, não é um bom lugar para estar. O útero da sua mãe se transformou num útero psicologicamente hostil nesse momento. Hostil. Então, ore por ela, ame a sua mãe com ações de amor, de graça, mas quanto menos você se embole com ela em qualquer coisa, melhor para a sua alma. Você está precisando de paz, de serenidade, de tranquilidade. E concentre-se nisso. Deixe que o Deus esclarecerá seu pai conforme a necessidade, ou quebrantará sua mãe de repente, e o pastor também. Porque o que diz o livro de Provérbios é implacável. E eu já vi a minha vida inteira isso acontecer para todo lado, e aqui nesse papo de graça, quantas vezes nós já vimos isso acontecer, eu dizer exatamente o que eu vou dizer agora. E depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a coisa se manifestar bombástica. O que está escrito e o que não falha é isto: o homem ou a mulher, que muitas vezes repreendidos, endurecem a cerviz, serão quebrados de repente, sem que haja cura. Frequentemente a coisa vem de modo devastador, mas que na misericórdia de Deus eles sejam quebrados o suficiente para se converterem, mas que para eles ainda haja cura, em nome de Jesus. Eu vou dar uma pequena parada, só porque eu me lembrei agora que a moçada não teve tempo de ir ao banheiro, de fazer nada. Um tumultozinho, mas já está tudo certo. O programa decolou, vamos lá. Mas a primeira hora, vou te dizer, só Deus sabe. Caião, só aqui, Sim. rapidinho, porque ela tá de novo, ela vai te... Para finalizar, por favor. Tá. Você é muito legal mesmo, velho. Faz séculos que eu não choro. Eu sempre engoli tudo calado. Essa oração me fez chorar muito. Amém. Entrou no meu coração. Amém. Valeu, Caio. Beijo grande. Te escrevo. Amém. Me escreva sim, minha Valeu. filha. Nós vamos estar aqui para você, para o seu namorado, Amém. para a necessidade de vocês dois juntos ou separadamente. Nós somos irmãos. Um beijo. VNV TV, o canal é você.